Olá a todas e todos, eu sou a Gisele Federici, estou aqui na TV 247, essa entrevista também é transmitida na TVT e tenho a honra de estar aqui comigo iniciando uma conversa com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e vai falar com a gente hoje sobre o conhecido PL das fake news. Tudo bem, deputado? Obrigada pela presença aqui. Tudo bem, Gisele, um prazer poder te ver com saúde e conversar com os amigos da TV 247 e também da TVT. Bacana, obrigada. É um debate super importante e complexo, né? Eu sei que o senhor está muito envolvido aí com essas conversas. Então, para orientar todo mundo e contextualizar esse assunto, o deputado Orlando Silva é o relator do projeto de lei 2630 de 2020, que foi aprovado no Senado no final de junho e agora ganhou um substitutivo. Depois de alguns debates, o texto ganhou algumas alterações e volta para a Câmara, deve ser colocado para votação ainda nesse mês de novembro, né? E o deputado Orlando Silva também é secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais da Câmara. Então a gente vai entender tudo com ele hoje sobre fake news e combate à desinformação. Deputado, eu queria começar com um dos pontos principais, que acredito que é desse substitutivo, que é sobre a mudança numa regra de busca por irregularidades, digamos assim, dentro dos aplicativos de mensagens ou de mensageria, como se diz nessa área, né? Que antes era algo previsto da seguinte forma: coletagem de dados, né, de informações, de mensagens, o que acabava pegando informações pessoais das pessoas, poderia ser num período determinado, né? E agora, nesse substitutivo, se mantém a criptografia desses aplicativos de mensagens e as pessoas são protegidas, né? Não tem as informações expostas. Você poderia explicar para a gente um pouco melhor a diferença entre um e outro? O modelo anterior colocava em risco a privacidade das pessoas? Então, Gisele, eu sempre começo os debates sobre redes sociais valorizando as redes sociais. São instrumentos importantíssimos para a conexão entre as pessoas, para a produção de um ambiente de debate público, até mesmo para empreendedorismo, né? Muitas pessoas, através de mecanismos da internet, conseguem até montar o seu pequeno negócio, ou seja, nós estamos dentro de uma maravilha do mundo e que 99% das que usam de modo legítimo, de modo correto, de modo adequado. O problema é que você tem 1% dos usuários que usam de modo malicioso, de modo até mesmo criminoso. Então, a lei, quando a gente fala que pretende estabelecer responsabilidade, liberdade e transparência na internet, é para proteger esse sistema de comunicação, seja ele interpessoal, seja comunicação privada, seja comunicação pública, que é tão bom para a nossa vida. Né? Então, é bom a gente registrar que é a proteção da liberdade de expressão e da privacidade que anima o debate que nós fazemos aqui. O texto votado no Senado, porque você sabe, Gisele, uma lei, antes de ser sancionada pelo presidente, é votada na Câmara e no Senado. Quando começa no Senado, é votado na Câmara. Quando começa na Câmara, vai votar no Senado. E se uma das duas casas muda o texto da casa original, volta para uma nova votação, porque nós temos que votar duas vezes, uma vez em cada casa, o mesmo texto. O texto do Senado fala assim: se uma mensagem foi encaminhada 5 vezes, ou se ele alcançar mais de 1.000 pessoas, tem que guardar esse compartilhamento, tecnicamente a turma fala metadados, esses dados, guardar esses dados por 3 meses. Qual é o objetivo de quem propôs isso? Ter uma forma de chegar, ou tentar chegar, na origem de uma fake news, na origem de uma mensagem que difunde discurso de ódio, na origem de uma mensagem que até mesmo ataca a honra de qualquer pessoa. Porque você, tendo uma denúncia, como haveria uma guarda dessa mensagem, você tentaria, para usar uma expressão que foi conhecida no debate, tentaria rastrear a origem dessa mensagem. Esse é o objetivo de quem propôs isso. A crítica à proposta é de que guardar, a princípio, dados de quem chegou nesse nível de viralização, de divulgação, de todo mundo, poderia ferir o princípio da presunção da inocência, porque, até que prova o contrário, todo mundo é inocente. Você não pode guardar informação de todo mundo para se um dia quiser utilizar.
Essa é a crítica bem importante, e alguns argumentam, e há controvérsia, de que um esforço de engenharia reversa poderia mesmo chegar na violação da privacidade, na quebra da criptografia, mas aqui é um debate técnico que não tem solução. Mas o certo é que essa proposta original, de fato, iria coletar muitas informações, e alguns imaginam que poderia gerar um Estado vigilantista. Imagine um movimento, um sindicato, por exemplo. É normal um sindicato mandar uma mensagem e ser encaminhada 5 vezes. Uma mensagem chega em mais de 1.000 pessoas, porque isso é uma dinâmica social. É normal a gente usar esses meios para fazer a mobilização. E não nos interessa que esse conteúdo seja acessado da maneira que seja pelo Estado, por exemplo. Por isso que o debate girou em torno disso. Qual foi a minha solução? É o que eu propus no texto. Eu procurei enfrentar os 2 problemas que nós temos. O primeiro problema é de permitir produzir prova para investigar crime. Quem comete crime tem que ser investigado, certo? Então, é o primeiro problema. Produzir prova para quem cometer crime. E o segundo problema, limitar a viralização. Aí, Gisele, para produzir prova, nós estamos importando a experiência do grampo telefônico, que é a experiência já hoje funcionando no Brasil. Você, com a decisão do juiz, ou até um ato administrativo durante o inquérito, você recebeu a denúncia, determina que dados daquele usuário possam ser guardados. Mas percebe a diferença? Você não guarda de todo mundo, para usar se for preciso. Você guarda a partir de uma denúncia determinada, de modo que você restrinja a coleta de informações. É seguir o princípio da coleta mínima de dados, que está numa lei que eu escrevi, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a outra face do processo, que é como impedir a viralização, aqui é um processo, um debate mais polêmico, mas eu estou me inspirando na experiência da China, da Índia, experiência da Índia, em 2017. A Índia teve um caso gravíssimo que produziu até linchamento a partir de fake news. E o WhatsApp, a Índia é o principal mercado do WhatsApp no mundo, né? O que o WhatsApp fez? Reduziu o tamanho dos grupos e reduziu a possibilidade de encaminhamentos. Você deve lembrar que antigamente não era só 5. Você poderia encaminhar mais vezes do que 5. Agora reduziu para 5. E reduziu o tamanho dos grupos, para que pudesse conter a chamada viralização, essa difusão muito rápida das mensagens. Qual é a proposta que nós estamos fazendo? Você pode mandar com liberdade a comunicação interpessoal, a mensagem de 1 para 1. Você pode mandar de 1 para vários quando você tiver o contato dos vários e os vários serem seus contatos. Porque o que nós queremos é acabar com esse disparo em massa que é feito a partir da coleta de dados, muitas vezes irregular, que acontece. Então, se você está conectado, você vai ter chance de disparar mensagem de 1 para vários, mas você estando conectado com essas pessoas. Você não vai poder comprar num banco de dados clandestino os telefones de quem você não conhece, montar uma mega usina de distribuição de informação, uma indústria com robôs difundindo isso. Inclusive, nós proibimos também o disparo em massa. Então, essa vedação é inspirada nessa mudança que o WhatsApp fez para atender o caso da Índia, e eu considero que é muito importante, porque a viralização se dá de modo tão rápido e depois nada repara o dano produzido muitas vezes. Dano que é pessoal, dano que é institucional, dano que é na saúde pública, a pandemia mostrou. Por isso que essa é a perspectiva com a qual nós estamos trabalhando. Ainda é polêmico, ainda tem crítica, ainda tem gente contra. Amanhã vamos ter uma longa reunião com representantes da sociedade civil, das plataformas, enfim, personalidades que estudam o assunto para tentar enfrentar esse debate, que não é simples. Mas a gente tem que preservar privacidade, liberdade de expressão, preservar esses instrumentos de comunicação, mas não é brincadeira. Nós temos que enfrentar essa indústria de desinformação que mata a gente e ameaça a democracia. Uhum. E tudo é muito novo também, né? Então, quem legisla, quem debate também aprende e se atualiza a cada momento, né? Só para situar o pessoal, você falou amanhã, então essa entrevista está sendo gravada dia 8 de novembro, então essa reunião que o deputado falou é dia 9. Né? E tem uma questão, né, deputado, que é a diferenciação entre pessoas comuns que caem numa fake news, né, que são enganadas por uma informação enganosa, né, por uma desinformação e que repassam, e os disparos em massa, as milícias digitais, as contas que a gente chama de robôs, né? Nesse substitutivo, o texto mira mais
essas contas que são próprias, feitas para isso, né? Elas são robotizadas, né? Com certeza. Porque, veja, eu sempre falo em tom de brincadeira. A nós não interessa a tia do WhatsApp. Aquela tia ou aquele tio que recebeu a mensagem de modo inadvertido, ele encaminhou para alguém, ela encaminhou para alguém, sem ser muito cuidadoso. Aliás, eu lembro, Gisele, que antigamente, quando se falava de internet, os mais velhos diziam para os mais novos: cuidado com a internet, cuidado com as coisas que andam por aí. Hoje, Agora é o é capaz contrário. dos mais jovens falarem para os mais velhos: cuidado com essas coisas da internet, não reencaminhe sem avaliar antes. Então, essas pessoas, às vezes por desinformação, por ser inadvertida, por não ter muita experiência, por não ter nem acesso a uma fonte confiável para checar, essas pessoas difundem. Está certo isso? Não, isso está errado. Nós temos que fazer um trabalho, tem um capítulo todo dedicado à educação midiática, né? O fomento à educação midiática, à alfabetização digital, para que as pessoas saibam que elas têm que se conduzir de modo responsável nas redes. Mas não se trata dessas personagens os nossos problemas. O nosso problema é as estruturas criminosas que são organizadas para disparo em massa, para influenciar artificialmente a formação da opinião pública. É disso que se trata. E o uso equivocado, vou dar um exemplo para você. Esse serviço de mensagem tem aquele que o Orlando manda para a Gisele, mas também tem um que a empresa do Orlando pode mandar para a Gisele e para mais pessoas. Essa empresa do Orlando tem que fazer o uso legítimo desse serviço. Não pode a empresa do Orlando utilizar para atacar a Gisele. Pode usar para divulgar o produto dele, sob pena até de você ter crime eleitoral. Porque teve gente, já tem investigação no Supremo Tribunal Federal mostrando que teve empresas que financiou disparo em massa para desinformar, para defender determinado candidato. Isso é crime eleitoral. Isso é uso de dinheiro privado, que é proibido pela legislação, para a campanha eleitoral. E isso a gente nem vê muitas vezes, porque é focado, é dirigido para determinados públicos. Até para buscar prova é uma coisa complexa. Nós estamos procurando enfrentar também esse tipo de coisa. E, sobretudo, Gisele, enfrentar a completa ignorância por parte de algumas empresas de decisões do Estado brasileiro. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil para apurar o comportamento de plataformas digitais e checar o que eles têm feito para combater desinformação. Eu achei curioso que uma das empresas notificadas não tem sede no Brasil, não respeita a lei do Brasil, não responde às autoridades do Brasil, já hoje está presente em 53% dos telefones celulares dos brasileiros, tem lideranças políticas tentando levar mais gente para essa plataforma, porque imagina que ela vai continuar funcionando ao arrepio da lei. O que nós estamos propondo é que as empresas que prestam serviços para os brasileiros têm que ter sede no Brasil. Tem que ter sede no Brasil. E tem que seguir a lei do Brasil, sob pena de advertência, multa, suspensão de serviço e até de bloqueio. Aí alguns poderiam falar: pô, Luz, quer bloquear uma empresa? É claro, a lei tem que valer para todo mundo. Senão, é brincadeira. Você vota uma lei, algumas empresas reconhecem, respeitam, outras não. Isso é parte da luta para combater a desinformação. Uhum. Tem um outro ponto também, que é um novo tipo penal, né? Que você está trazendo aqui já, mas queria especificar sobre esse novo tipo penal, com 5 anos de reclusão, né? Seria a pena, mais multa. Isso foi polêmico também? Como é que se chegou a essa especificação? Foi polêmico, eu até já modifiquei. Eu reduzi de 1 a 5, 1 a 3. Isso tem impacto nos riscos de encarceramento, porque nós somos contra o encarceramento em massa. Eu sou ativista, como militante do movimento negro, como deputado federal, luto contra o punitivismo penal que impera no Brasil. Né? Aqui o que mais se faz é criar tipo penal e encarcera preto, pobre, gente da periferia, e nós temos que ser contra isso. No caso concreto, que nós estamos propondo é uma punição para quem promover, direta ou indiretamente, e financiar essas campanhas de desinformação com o uso de ferramentas que não estão disponíveis pelas plataformas. Também isso é um detalhe importante, porque não é qualquer pessoa, voltando ao caso da tia ou do tio do WhatsApp, não é para alcançar a tia ou o tio do WhatsApp, que usa ele próprio o seu WhatsApp. É pegar aquele que monta uma estrutura para fazer essa massificação de conteúdos. Não, então, não é qualquer cidadão.
é pegar aqueles que financiam e que organizam essas estruturas, que são, na verdade, na minha opinião, verdadeiras quadrilhas que atendem a interesses políticos e econômicos e que tem que acabar, sob pena de nós vivemos uma crise ainda mais grave da democracia brasileira. Esse tipo penal foi criado, no linguajar jurídico, a turma fala assim, tipo penal aberto. É um tipo penal que é uma especificação penal. Tipo penal é uma definição de crime, né? Tipo penal aberto é aquele que cabe muitas interpretações. Aí fica uma coisa muito insegura. E tem a ideia do tipo penal fechado, que é quando você especifica bem direitinho a quem você se refere, a que conduta, a que atitude, a que prática. Nossa luta, Gisele, é ainda fechar mais e melhor esse tipo penal para que nós possamos mirar certinho em que nós queremos alcançar, que são quadrilhas, milícias digitais que, usando dinheiro grosso e sujo, ameaçam a democracia do nosso país e a vida das pessoas. Você acha que uma tipificação dessa mais específica evitaria, por exemplo, uma decisão como a do TSE, que reconheceu o crime de disparo em massa, mas decidiu não caçar a chapa Bolsonaro-Mourão? Ou o senhor avalia que essa decisão foi mais política mesmo e daria para ter incluído esse crime dentro da legislação eleitoral? Olha, uma decisão que envolve o presidente da República, um tribunal, seja ele qual seja, será sempre política. Uma decisão que impactasse na cassação de uma chapa mexe e na cassação na perda de direitos mexe completamente com o jogo da política, né? Como foi feito com Lula. Inventaram um monte de coisa, umas coisas meio fajuta, os processos meio esquisitos. Eles foram inventando para construir o quê? Uma narrativa e dar base jurídica para tirar Lula da disputa. Foi isso que aconteceu. Tanto que as cortes superiores, quando passaram a examinar com mais vagar e cuidado, a partir do Supremo já foi desmontando, porque não cumpriram regra de juiz natural, não cumpriram regra de devido processo legal. Então, é tudo politizado. Como eu dou exemplo do caso do Lula, que foi politizado, na minha opinião, aqui também teve politização. A decisão de não caçar chapa, na minha visão, é uma decisão política. Até porque, juridicamente, se reconheceu o cometimento de crimes. Você não pode falar assim, ó, teve crime, mas dessa vez passa. É decisão política, assim, para falar muito francamente para vocês. Agora, ter o tipo penal e ter novidades da legislação eleitoral, que nós votamos no Código Eleitoral, mas infelizmente não foi votado no Senado ainda, e em alguns aspectos eu tenho indicado vedações no plano eleitoral, cujo descumprimento também pode produzir consequências jurídicas, né? Nesse texto a gente tem vedações para o campo eleitoral, exigências das plataformas, da publicação de relatórios das empresas de internet, da publicação de relatórios com informações do período eleitoral, que também pode servir de base de prova para investigação pós-eleição. Eu imagino que isso pode contribuir para que nós tenhamos uma legislação que, no campo das eleições, nós não sejamos permissivos com abuso do poder econômico, nem com abuso do poder político. Perfeito. Nesse novo texto, deputado, tem uma inclusão das plataformas de busca, né? Google e Yahoo. E, pelo que eu entendi, o texto anterior focava um pouco mais nos aplicativos de mensagens. Como é que essas plataformas são alvo agora? O que é exigido dessas plataformas? O texto que veio do Senado falava de redes sociais e serviços de mensagem. Nós incluímos os buscadores para que tivesse harmonia com uma parte ou outra que nós prevemos nesse texto, que é a minha convicção, que também é um tema polêmico, mas eu sustento. Porque, veja, para você combater desinformação, Gisele, da minha percepção, tem três questões que são estruturais. Primeiro, educação midiática, alfabetização digital. As pessoas têm que aprender a lidar com esse mundo novo. Segundo, nós temos que conectar a nossa população, garantindo o acesso dessas populações às fontes confiáveis de checagem. Porque hoje em dia as pessoas não têm pacote de dados para assinar o site X, Y, Z. Não tem isso para fazer pesquisa, não tem isso. O sujeito recebe no WhatsApp um áudio, no Telegram um vídeo, e não tem como checar se aquela informação ela é. O Brasil é muito desigual economicamente. E essa desigualdade impede o acesso da população pobre a pacotes de dados que permitem ter acesso a fontes de checagem. Então, educação midiática, acesso à informação, a pacote de dados que permita checagem e conteúdo jornalístico.
Eu defendo que nós temos que estimular a remuneração de conteúdos jornalísticos publicados por esses buscadores, indexados nesses buscadores. O que é que eu quero dizer? Vou dar um exemplo prático. Se o TVT, se a TVT está indexada num site de busca qualquer desses, a TVT, para estar indexada ali, produziu um determinado conteúdo. Esse conteúdo não brotou do chão. Teve jornalista, teve especialista que estudou, produziu, fez roteiro, telefonou para o deputado para marcar entrevista, montou a infraestrutura. Tem um custo, certo? Esse custo, essas plataformas que ganham, e ganham muito com publicidade, não remuneram nada esse conteúdo. Então, para mim, é adequado que haja remuneração de conteúdo jornalístico indexado por essas plataformas. Algumas falam assim, não, mas se for desse jeito, eu vou tirar apenas o conteúdo do ar. Só que o conteúdo só está no ar porque tem público. Tem gente que se interessa por isso. E isso também, na minha visão, é uma espécie de uma chantagem. A Austrália, faz pouco tempo, acabou de produzir uma lei lá, criando um birô, que obriga a plataforma a negociar com os produtores de conteúdo. E se não tiver um acordo, esse órgão do Estado, moderador, vai lá e administra, arbitra, digamos assim. Então, esse é um assunto polêmico. Alguns falam, pô, Orlando, mas isso aí vai facilitar para a empresa, o jornalista não vai ganhar? Ó, se a empresa está viva, o jornalista tem chance de ganhar. O problema que a gente vê hoje é a destruição das empresas. Esse é o problema, inclusive de comunicação, e a produção do chamado deserto de notícia. Em muitos lugares, não sei se você já andou pelo interior, Gisele, você andasse pelo interior antigamente, tinha sempre um jornalzinho ali na banca, na Praça da Matriz. Não existe mais esse jornalzinho. Cada vez menos você tem meios de comunicação, que tem profissional, que tem que ter um mínimo de conduta ética, tem que fazer checagem, tem que ter uma técnica. Aí alguém fala, não, mas as grandes empresas não têm compromisso ético. É outro problema. Nós temos, como sociedade, exigir transparência, informação adequada, mas a presença dessas ferramentas de busca tem a ver com esse outro debate aqui. Por isso que para nós é importante. E eu diria até que a polêmica sobre o jornalista não ganhar e a empresa ganhar pode ser a menor polêmica, né? Porque tem várias questões nesse ponto. Por exemplo, quais veículos de comunicação serão beneficiados? Né? O que as plataformas vão considerar jornalismo profissional? O Facebook acabou de fazer uma aliança, né, uma parceria com 20 veículos brasileiros. E o Facebook escolhe quem são esses veículos, né? Então estão lá Estadão, Folha, a Globo não tá, né? Acho que a Globo ainda se vê, por ser muito grande, ainda se vê como uma concorrente das plataformas, então pode ter feito uma escolha de não ter se rendido a esse tipo de distribuição, mas, enfim, é um palpite meu. Mas o Facebook incluiu lá 20 veículos e esses veículos, enfim, aceitaram, né? Podem ou não aceitar, mas são escolhidos, né? São pensados. Então tem essa coisa do que seria o jornalismo profissional e o que eles consideram ativismo, né? Eu acho que certamente o 247 entraria nesse campo, tanto que não está nesse grupo, né? E tem uma outra questão que é como é que vão considerar, por exemplo, blogs bolsonaristas, né? Algum canal do YouTube que propague ideias de extrema direita. Tem muitas questões para ser debatidas aí, né, no ponto jornalístico. Eu não tenho a menor dúvida, mas elas têm que ser debatidas. O que não pode é nós ignorarmos e deixarmos que o mercado livremente, pura e simplesmente, faça. Por que essa empresa que você se referiu, ela tem esse poder de escolher quem vai estar, quem não vai estar? Fazer esses acordos comerciais, inclusive. Fazer a partilha dos ganhos com quem eles escolherem. Quem? Por quê? Não, porque não tem uma definição legal sobre o que é conteúdo jornalístico, sobre o que é empresa de jornalismo. Que o façamos e que estabelecemos os critérios, as atribuições, e a partir daí a lei vale para todo mundo. Alguns falam, mas você está querendo entrar no negócio. Não, eu não estou querendo entrar no negócio. Eu só estou querendo permitir que o fluxo de informação possa continuar existindo e não seja uma definição apenas de corporações de big techs do exterior e que também haja um debate por parte do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que é possível estabelecer critérios. O blog do Orlando Silva não é um conteúdo jornalístico. Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é a minha opinião. Eu não tenho a obrigação nem de checar a minha opinião. Então, é diferente de um lugar como é 247, que tem jornalista, que produz, que pesquisa, que traz uma fonte. Enquanto eu falava com você, você publicou aqui
a matéria que saiu essa semana do Ministério Público de São Paulo. Por quê? Está dedicado a produzir isso. Então, é completamente possível você estabelecer esses parâmetros. Eu, pessoalmente, considero um erro, até algumas representações sindicais da área de imprensa argumentam que é melhor não tratar de nada disso, tratar de um projeto separado, que isso vai ser bom para as grandes empresas. Eu falo, olha, não serei eu que ficarei contra os sindicatos, mas eu lamento, porque será a perda de uma oportunidade. Ah, não, mas no outro projeto a gente vai conseguir. Duvido e eu dou, porque tem que ter tração para levar para a pauta. Eu não sei se nós teremos sucesso de levar e consolidar esse projeto, porque é tão polêmico. Imagina um que é um ângulo muito setorial, de uma parte muito específica da sociedade. É uma luta. Mas eu acredito, eu estou aberto para o debate, vamos avançar no limite do que for possível avançar. Mas, para mim, o certo é que você tem que valorizar a informação de qualidade. Esse é um desafio enorme. Eu também acho que tem que ser debatido mesmo, e as plataformas estão aí para ficar e para mudar o mercado da mídia, né? Já mudou. O mercado publicitário, o mercado de conteúdo, então não tem como fugir, né, disso. Fugir do debate não vai fazer ele desaparecer, né? Os problemas desaparecerem. E uma coisa que eu queria observar é que você falou sobre os melhores caminhos para se combater fake news de forma ampla, né? Não apenas com punição. Aliás, você não citou a punição e é isso que eu queria observar. Você falou sobre educação midiática e dar acesso, né, de dados para as pessoas, né? Dar condições financeiras para que elas possam checar. Se Mas conectar e principalmente ter acesso à informação. E ter acesso à informação, claro. e produzir o conteúdo, como você disse, jornalístico, né? Você acha que a punição é secundária? A educação vem antes? São duas coisas distintas. É que nós temos que, eu chamo essas medidas de medidas estruturais. São medidas estruturais. É igual você veja, é muito comum no Brasil crimes comuns, crimes violentos, e não é mudando o direito penal, agravando a pena, prendendo mais gente, na minha opinião, que a gente vai enfrentar os crimes contra o patrimônio, os crimes violentos. Você tem que produzir oportunidade, gerar desenvolvimento econômico, gerar emprego, o Estado ocupar os territórios, a juventude ter acesso a direitos. São medidas estruturais. Não adianta você querer só, com punitivismo, enfrentar um problema que é estrutural. No caso da comunicação, da desinformação, eu apontei o que eu considero as medidas estruturais. Mas, considerando que nessa fase você tem quadrilhas organizadas para desinformar, nós temos que ter uma alternativa penal também, com o cuidado de ser o tipo penal mais fechado possível, para diminuir a zona cinza, a zona de arbítrio na aplicação dessa punição. Ela tem um papel, mas o direito penal sempre é acessório, na minha visão. Ele nunca é o decisivo para garantir as soluções estruturais. Perfeito. Voltando um pouquinho às plataformas, o senhor falou aqui sobre a gente começou a conversar sobre o que seria exigido, né, de, por exemplo, Google e Yahoo. E tem uma questão que é a verificação de conteúdo falso por parte das plataformas. Então, ontem o Carlos Bolsonaro postou no Instagram um vídeo do ex-presidente Lula e escreveu lá um textinho, enfim, e era uma estratégia dele de desinformação ali, né? Sempre com aquela coisa de pega um vídeo verdadeiro, mas traz uma informação falsa ou descontextualizada, né? Ou ele diz que é outra coisa, enfim. Sempre essas receitas aí. E aí o Instagram ocultou a postagem, disse que esse conteúdo é falso, etc. Ele postou de novo, o Instagram ocultou novamente. E aí ele até ironizou ali sobre os checadores, né? Colocou entre aspas. Como é que a gente equilibra essa questão das checagens por parte das plataformas? Porque e se a plataforma decidir algo que não é uma fake news, né? Decidir que é falso, algo que não seria uma fake? Aliás, a gente já passou isso no começo da criação dessas agências de verificação de fato. Teve um caso muito emblemático, né, com veículos progressistas, que foi um assessor do Papa Francisco, né, que veio do Vaticano visitar o ex-presidente Lula, e as agências deram que era mentira, né, e os sites de esquerda tinham dado que era, sim, um assessor do Vaticano, e esse caso ficou bastante conhecido. Mas depois a gente viu até que as agências de verificação de fato têm uma intenção ali
apesar de estarem bastante ligadas aos veículos da mídia comercial, tem um trabalho ali, de fato, de verificar se aquele vídeo é falso, né? Se está descontextualizado, etc. Como é que é essa armadilha aí com as plataformas, deputado? Olha, você falou duas questões que são bem importantes. Primeiro, a questão do papel das agências de checagem. Imagine você, 20 anos atrás, esse debate não existia. E nós temos um ramo de atividade que seria checar notícia. Existe, e é um desenvolvimento da atividade de comunicação. É muito importante você ter equipes que sigam um padrão determinado. Aliás, tem uma articulação internacional, é bem bacana, porque você tem um standard, você tem um padrão de conduta desse serviço. É um serviço importantíssimo para a democracia e para a comunicação. Então, eu aposto que elas devem ser valorizadas, devem ser estimuladas, devem ser ouvidas, porque elas acabam desenvolvendo uma experiência incrível com o trabalho que elas fazem na checagem, rechecagem dessas informações. Eu mesmo já vivi várias vezes. Fizeram uma fake news dizendo que eu tinha um projeto para pai casar com filho. Foi fundamental que a agência de projeto checagem... para quê? Desculpa. Para que um pai casasse com o filho. Ah. Que legalizaria a pedofilia. Umas coisas assim bárbaras. Só que as pessoas acreditam, pura e simplesmente. Então, todas as agências de checagem foram lá e denunciaram essa como fake news. Estou dando um exemplo pessoal e prático de que é muito importante você ter o trabalho que elas fazem. Assim como a segunda questão, que é bem central, diz respeito à chamada moderação de conteúdo, que é o que vai e o que não vai ao ar. A postagem que vai é isso aí, que vai ou que não vai ao ar. A Você e a postagem Manuela, que... os alvos aqui. Sim, eu e a Manuela. A Manuela é a maior vítima de fake news que tem. Sim. Aí mistura fake news, misoginia, violência de gênero. É uma coisa absurda. Comunismo, né? Vocês dois Claro, comunistas. claro, comunismo e tal. Então, é muito grave o que eles fazem, né? Então, é muito importante que tenha agência de checagem. Mas voltando ao segundo aspecto, que é chamado moderação de conteúdo, que é o quê? É o que vai e o que não vai ao ar. É o que vai ser retirado do ar. É o que vai ser rotulado, como foi o caso que você contou agora, desse bolsonarista. Ou mesmo que vai ter o alcance diminuído. Isso chama moderação de conteúdo. Eu, Gisele, considero que as empresas devem ter o direito de fazer moderação de conteúdo. Mas é necessário que haja transparência. É necessário que nós saibamos quais são os critérios. É necessário que o usuário seja notificado. E é necessário que ele tenha o direito de contraditório, de demonstrar que o que ele publicou não é uma fake news. O exemplo que você pegou do assessor do Papa. Não vale apenas a mera retirada de conteúdo. Teria que, por hipótese, se o 247 publicou essa notícia, ele teria que ser notificado. 247, houve identificação aqui de que vocês produziram algo, publicaram que é uma desinformação. Aí você teria que ter o direito de contestar, escrever rapidamente, e a plataforma é obrigada a rapidamente devolver a informação checada e a postagem, e reparar no alcance que essa postagem perdeu tração, perdeu repercussão. Eles podem fazer com os algoritmos que eles têm à disposição. Então, eu diria, Gisele, que debater moderação de conteúdo é muito importante, porque eu não sou a favor de amordaçar as plataformas, como alguns tentam. O próprio governo mandou um projeto de lei que criou o conceito de justa causa. Só poderia ter retirado um conteúdo ou feito a moderação por decisão da justiça ou pela chamada justa causa. São tão poucas as hipóteses de justa causa que as plataformas ficariam impedidas de fazer a moderação. Isso é correto? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, elas devem ter o direito de fazer moderação, mas tem que ter transparência nas regras. Nós temos no texto semestralmente o pedido de relatórios com muitas informações para que a sociedade possa monitorar o cumprimento dessas regras. Tem que ter uma notificação e o que a gente chama de devido processo, que é o contraditório, para que, caso haja erro, você possa ser protegido e ser reparado. Esse talvez seja, eu diria, Gisele, o coração do projeto de lei. A coisa mais importante, porque é um instrumento para garantir a liberdade de expressão. E é uma forma bem importante para que a gente possa combater a desinformação. É importante. Nesse momento, ainda que a liberdade de expressão está sendo tão discutida dos dois lados, né? Esquerda, direita e os extremistas também falam nisso de forma distorcida, né? O senhor falou mais cedo aqui sobre o WhatsApp e sobre algumas regras que
são já praticadas ali pelo WhatsApp, né? Cujo dono é o Facebook também. Então, a gente tem um grande monopólio aí das plataformas. E, por exemplo, o limite de disparos, a gente saber quem são os contatos, etc. O Telegram é uma terra de ninguém, parece, né? Uma coisa assim muito mais sigilosa, muito mais difícil de ser alcançada, de ser de se captar mensagens e procurar irregularidades ali dentro e até de contatar a plataforma, né? Como que é a discussão do Telegram nesses grupos que você está participando, deputado? Olha, eu não gosto de fulanizar o debate. Nós não podemos fazer uma lei para uma empresa, nem para uma tecnologia, nem para um aplicativo, né? A lei ela é geral. Agora, consta que o Telegram se recusa a responder às correspondências e decisões da Justiça Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos dar uma chance para que eles se organizem quando exigimos que haja representação no Brasil, quando exigimos o cumprimento da lei do Brasil, sob pena de advertência, multa, suspensão de atividade e até bloqueio. Essa é a nossa luta, porque não é razoável que, seja quem for, preste serviços aos brasileiros, ganhe e ganhe muito aqui no Brasil e descumpra completamente as leis do país. O Congresso Nacional é esse eleito pelo povo brasileiro. O presidente da República, que é quem compete sancionar ou vetar a lei, é esse eleito pelo povo brasileiro. Então, a democracia brasileira fez opções. E essas opções é que dá base a todas as regras que todos somos obrigados a seguir, inclusive, seja qual for a empresa que presta serviço no Brasil. Então, o que nós procuraremos fazer é ter regras mais duras para limitar o alheamento completo àquilo que a lei brasileira determina. Então vamos lá para a CPI das fake news. A CPI das fake news foi pausada, né? Ficou em suspenso ali quando começou a CPI da Covid. Deve voltar em fevereiro do ano que vem, depois do recesso parlamentar. É uma CPI mista, né? Portanto, tem deputados e senadores. E agora, na retomada, a intenção é focar nas eleições de 2022, não mais no objetivo inicial, que eram as eleições de 2018. Como é que o senhor avalia essa mudança de foco, se isso ajuda no debate até para afastar um pouco a resistência ali dos governistas, né? Olha, eu acredito que é preciso fazer o cerco e combater desinformação, pelos riscos que oferece, como disse, a vida social, a paz no país, a democracia, até a saúde pública. Todas as iniciativas do Tribunal Superior Eleitoral eu aplaudo. Essa semana tivemos uma conversa com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral sobre esse assunto. Todas as iniciativas que o Congresso Nacional apontar, eu também aplaudo. Essa semana fizemos uma conversa com o comando da CPI da Covid, cujo relatório indicou uma série de medidas no sentido de combater a desinformação. E a retomada da CPMI, das fake news, também eu aplaudo, desde que ajude nesse esforço de cerco à desinformação, que é uma tarefa contemporânea absolutamente necessária. Aliás, você sabe, Gisele, que esse não é um debate do Brasil. Esse é um debate do mundo inteiro. Tem muitos capítulos. Talvez o último capítulo importante tenha sido uma denúncia feita por uma funcionária de uma grande empresa do Facebook, que falava, inclusive, de tratamentos distintos entre os usuários, que é uma das medidas que a gente prevê na lei. Nós vedamos o tratamento discriminatório aos usuários. Veja, a nudez. Todos dizem que nudez é algo que não pode ser compartilhado nas redes sociais. Mas por que determinada personalidade esportiva publica uma imagem de nudez e a plataforma tolera durante um tempo determinado? Não pode. Para ter likes? Para monetizar? Para projetar aquele determinado personagem? Não pode ter lista VIP nas redes sociais. Todos os usuários devem ter os mesmos direitos. Então, esses debates acontecem no mundo inteiro, não é só no Brasil, e o Brasil pode dar uma contribuição, porque nós temos uma legislação importante, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais são duas leis que são referências internacionais. O Brasil é um país que tem um alto grau de conexão, perto de 75% da nossa população tem acesso à internet, então aqui é um território que a gente pode, com a nossa vivência, com o nosso trabalho, também ajudar o mundo a enfrentar o que eu chamaria até de mal do século, que é a desinformação.
E o projeto também se amplia para esse tipo de tema, como outros crimes que não o disparo em massa e a disseminação de informações falsas, É que como ele veda condutas, não dá um aham, tratamento penal, mas ele veda condutas, que podem ser já responsabilidade civil. Então, tem uma série, por exemplo, tem uma série de responsabilidades para os titulares de contas de interesse público. Eu chamo contas de interesse público a conta do deputado federal Orlando Silva, do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, do ministro. Por exemplo, a conta de interesse público, que é inclusive subsidiada com dinheiro público, o usuário, o deputado, não pode bloquear a Gisele, que a Gisele criticou, falou qualquer coisa. Se a Gisele fizer uma injúria contra mim na rede social, eu posso processá-la por injúria, por calúnia, por difamação. Mas a conta de interesse público tem que ser aberta a todos. Estou dando exemplo prático de um tipo de tratamento que deve ser dado. Eu até reconheço que essas contas de interesse público precisam ter um rito célere para a reposição de conteúdos que eventualmente sejam moderados. A gente viu nesses dias o presidente da República foi derrubado a postagem dele. Por ser o uhum. presidente da República, por ser tão importante, ele tem que ter, na justiça, o direito de um caminho rápido para repor aquele conteúdo. Porque, em tese, pelo menos se supõe que aquilo que é falado pelo chefe do Estado brasileiro é algo importante e de interesse público. Claro que, no caso concreto, era o inverso, né? Era uma fake news que envolvia vacina e contágio por AIDS, que é uma coisa criminosa, escandalosa. Mas poderia não ser. Poderia ser outro conteúdo e isso afetava o interesse público. Então, há vedação de condutas que têm repercussão administrativa, civil, mas não necessariamente penal. E as contas de interesse público, a gente inclui aí as contas de todos os parlamentares, por exemplo, todo mundo que ocupa cargo no executivo. Portanto, Jair Bolsonaro não pode bloquear jornalistas, né? De acordo Não, com não esse projeto. poderia, a lei em vigência não poderia, nem eu poderia, nem os vereadores, nem prefeito, nem ministro, nem secretário de Estado não poderá, porque é errado. Se é Tanto um que meio tem de processo, comunicação, né? Tem jornalista que claro, processa. Uhum. claro, claro. Se o jornalista fizer algum ataque a ele, que responda na justiça, como eu disse. Então, e tem também o projeto de lei trata também de modo bem rigoroso o patrocínio por parte do poder público. Porque as redes sociais têm que ter regra. Do mesmo modo que na TV tem, no jornal tem, na rádio tem, na rede social também. Não pode se usar dinheiro público para os amigos do rei. Não, não pode. Então tem que ter os critérios da administração pública devem ser aplicados quando o recurso público é utilizado na publicidade. É uma outra questão, nós avançamos no texto. Tem todo um capítulo dedicado à atuação do poder público, inclusive dos agentes públicos, e eu considero que isso é bem importante também. Uhum. O senhor acha que essas plataformas poderiam ter agido de forma mais célere durante a pandemia? Muita desinformação sobre vacina, inclusive por políticos, né, que ocupam cargos públicos, etc., foram disseminadas e as plataformas não retiravam esses conteúdos do ar. A primeira live do Bolsonaro que foi retirada pelo Facebook foi agora, né? E o YouTube também demorou bastante, enfim. O senhor traz aqui um ponto que de fato tem que ser debatido, que é um presidente da República teve um vídeo retirado do ar. Porém, quando a gente olha o conteúdo, a gente observa que ele deveria ter sido tirado do ar antes, né? A gente já observou que esse tipo de conteúdo mata pessoas, inclusive durante a pandemia, isso ficou provado. O senhor acha que dá para pressionar mais as plataformas para que esses conteúdos sejam mais, essas pessoas, donas dessas contas, tenham que ser mais punidas? Eu não tenho a menor dúvida de que é importante nós darmos a atribuição de moderar conteúdo às plataformas, exigindo delas o comunicado ao usuário, a notificação, a fundamentação do porquê foi feita a moderação e dando direito do contraditório. Para mim, o que precisa ter é isso. Não pode ser assim. Eles tiram como superpoderosos. Não, isso não cabe. Mas, tendo chance do contraditório, tem que agir a tempo, porque tudo isso gera muito impacto. Eu fiz referência aqui ao caso da Índia, gerou morte de gente, gerou linchamento. Então, hoje em dia, é tudo muito instantâneo. Por isso que eu considero que é importante. Inclusive, tem um debate, eu fui e voltei nesse debate sobre caracterizar ou não conta, chamada conta inautêntica. Porque todo mundo na internet tem uma conta. Eu fiquei assim, a minha primeira atitude foi retirar esse conceito de conta inautêntica. Porque
Uma coisa é a conta automatizada, é o robô. E nós estamos trabalhando no texto de que quem usa tem que dizer que está usando. Porque o robô não necessariamente é do mal, tem muito robô do bem, né? Então, tem muita conta automatizada que é bem importante. Mas o usuário tem que saber, olha, isso aqui é uma conta automatizada, é um robô que está conversando com você, é um robô que está fazendo recurso, é um robô que está fazendo a correção, etc. Para o cidadão saber disso e até contestar, se for o caso. Mas conta inautêntica eu ainda acho estranho para mim, porque quem mais difunde desinformação é político, um monte de artista, é tudo gente conhecida, que tem nome, CPF, endereço, todo mundo sabe onde anda, né? Poucos deles fogem, se escondem, como ultimamente a gente viu, mas muitos publicam e todo mundo sabe quem é, onde está. Então fica parecendo que é uma coisa assim, na sombra, não tem nada disso. É necessário que a gente seja duro no enfrentamento desses comportamentos, que é para a gente poder desintoxicar o ambiente digital. Eu diria que nós temos um desafio, que é desintoxicar o ambiente digital no Brasil. Uhum. O problema das contas inautênticas são, de fato, o disparo em massa, né? Essa coisa de ficar escondido para praticar crimes, né? Mas Inclusive, realmente. a mobilização que se faz nessas campanhas de ódio, muitas delas são por gente conhecida. Aliás, é a publicação que uma pessoa conhecida faz que dá atração, que gera engajamento. Por isso está aqui o problema. Tem que enfrentar a conduta dessas pessoas que não têm nenhum compromisso com a informação nem com a democracia. A gente viu diariamente na CPI da Covid o senador Heinz fazer discursos de fake news, de desinformação, enfim, informações completamente distorcidas para realmente trazer mentiras, né? E ele, enfim, tem um cargo ali no parlamento, estava dando a cara a tapa, mesmo assim fazia o discurso em rede nacional, né? Que era a TV Senado. Deputado, sobre a CPI ainda, então, ela volta em fevereiro e eu queria fazer até uma comparação com a CPI da Covid. Que bom que vocês se reuniram, né? Você falou que vocês conversaram ontem. E a CPI da Covid teve uma característica bastante interessante, né? Que ela estava acontecendo enquanto a pandemia estava ali, a sociedade inteira estava vivenciando a pandemia e a CPI estava acontecendo e investigando. Então, alguns fatos, inclusive, ela movimentou o cenário político. Então, ela pressionou para a compra de vacinas, né? Teve uma revelação ali de escândalos em contratos de compra de vacina e um caso que conseguiu, que foi possível ser parado, né? Que era um caso de corrupção da Covaxin, entre outras coisas, entre relatos escandalosos como o da Prevent Senior. A senhora acha que a CPI das fake news tem potencial para isso, comparando aí com as eleições de 2022? Pode ter. E hoje, com melhores condições do que quando ela começou. Que hoje já são exigíveis mais informações. O próprio projeto de lei que nós estamos votando estabelece um conjunto de obrigações de transparência para as plataformas, exigindo a publicidade e a publicação de muitas informações. Então, não tem a menor dúvida que, se for retomado o trabalho, será retomado a bom tempo, e nós temos que mirar não só em 22, nós temos que mirar no futuro. 22 é parte do futuro, mas nós temos que desintoxicar o ambiente social, nós temos que criar instrumentos para que o Poder Judiciário possa atuar de modo objetivo, né, ancorado na lei, cumprindo o devido processo legal, mas punindo de modo exemplar quem difunde desinformação. Então, eu diria que vem em ótima hora a retomada e nós temos que mirar no futuro. Para você ter uma ideia, Gisele, no texto que eu apresentei no projeto de lei 2630, de combate à desinformação, eu já me antecipo, já proponho, daqui a 5 anos, vamos revisar a legislação. Revisar por quê? Porque muda tudo muito rápido. E em 5 anos, recebendo os relatórios de transparência, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos analisar e encontrar os gargalos, os limites, os pontos críticos para que a legislação seja mais precisa. E para a gente caminhar para os finalmente aqui, o senhor acredita que nesse governo, e assim, a gente não sabe se esse governo vai mudar em 2022, esperamos que sim, mas não dá para cravar, é possível uma mudança de cenário nesse sentido? Porque esse governo é a fake news, né? Tanto na campanha, mas no governo em si, enquanto ele acontece. Então, é possível mudar alguma coisa a partir do Congresso e com esse Congresso que a gente tem hoje? Nós não temos alternativas, Zé, que não seja lutar para isso. Muitos me perguntam, mas você acha que vai ser possível votar
Você está mexendo com interesse que pode ser de gente do governo, interesse de big tech, de grandes empresas. Nossa, eu não tenho alternativa, eu tenho que lutar. Eu tenho que tentar ter o melhor texto possível, o texto mais adequado, mais correto, que eu me dê convicção, para que eu possa, com convicção, debater, demonstrar para meus colegas deputados, senadores, que é o melhor caminho que nós temos. Combater desinformação é uma necessidade para a democracia brasileira. Combater a desinformação é um instrumento até para a proteção da vida das pessoas e do ambiente social. E o Congresso Nacional deve cumprir o seu papel. Eu considero que o Poder Judiciário tem cumprido o papel. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, e considero que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado também devem cumprir o seu papel. Vou lutar muito para aprovar esse texto e espero que ele seja cumprido e, ao ser cumprido, ajude o Brasil a criar um ambiente social, político, econômico, cultural bem melhor, rompendo com o ciclo de mentiras, de discurso de ódio, que é algo que é bem perigoso para a vida nacional. Maravilha. Deputado, eu queria te agradecer muito e te passar para se despedir e fazer uma fala final. Se tiver algum ponto que eu não tenha questionado, fica à vontade. Não, obrigado, Zélio. Eu que agradeço a oportunidade. É muito importante a gente ter um espaço de diálogo, né, que você possa argumentar, demonstrar. O nosso mandato aqui é dedicado a defender a luta dos trabalhadores, defender a democracia, defender setores que são minorizados no Brasil de hoje, mas que são até majoritários no conjunto da população. E, a meu ver, esse tema também é um tema de interesse geral. Por isso, temos me dedicado já faz mais de um ano e espero que no mês de novembro nós tenhamos concluído esse debate e o Brasil possa oferecer ao mundo uma alternativa de lei eficiente, eficaz para combater a desinformação. Um grande abraço a todos os amigos da TV 247 e da TVT. Só para fechar com a expectativa da votação, né? Como é que está o trabalho para angariar votos? A expectativa é positiva para aprovar na Câmara? Sim, o presidente Arthur Lira sinalizou votar em novembro, então eu estou ancorado nele, sei que ele vai ser pressionado por muitos lados, mas ele está sinalizando votar em novembro. Eu fiz uma longa reunião com partidos de oposição na semana passada, a oposição está toda unificada em torno do texto. Temos feito um trabalho de diálogo forte no GT, do grupo de trabalho, que tem deputados de 10 partidos diferentes, inclusive produzindo muita convergência com partidos de centro e até partidos de direita, e minha expectativa é aprovar o texto ainda no mês de novembro. Perfeito. Muito obrigada, deputado. Parabéns pelo seu trabalho aí de pesquisa e de luta política para aprovar esse texto. Obrigada. Valeu, um abraço. Para todos que assistiram, agradeço. Tchau, tchau.